Hoje cheguei cedo, foi um dia difícil para todos nós. Aliás, não tem sido fácil essa fase que todos nós vivemos na vida pública nacional. Acho que cada dia fica mais evidente o fracasso desse modelo que nós temos e vivenciamos no nosso país, desse amontoado de partidos políticos, da maneira como ocorrem as eleições e que atinge a todos, indistintamente, independente de partidos, uns em maior gravidade, outros em menor gravidade. E é lamentável que, na hora que vivemos essa crise econômica e política, aqui, a nossa casa, o Congresso, passe por momentos tão difíceis. Acho que se aproxima, ou se não passou, a hora em que temos que, todos, de maneira suprapartidária, pensarmos algo que definitivamente possa se configurar em atitudes que estejam à altura dos desafios que o Brasil requer de todos nós. Temos que enfrentar diariamente situações de turbulências que se agravam a cada dia. Mas espero que possamos aqui, buscando sempre na democracia, encontrar o melhor caminho para levar nosso Brasil em frente. Hoje cedo, participei de uma audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia, senhor presidente, onde tínhamos o ministro Gilberto Kassab, que agora, com a extinção do Ministério da Ciência e Tecnologia, é o ministro das Comunicações e da Ciência e Tecnologia. Eu quero deixar aqui, mais uma vez, reafirmar que acho que o desenho do organograma de governo do Brasil é terrível. Também está com a validade vencida e há um consenso nacional, e não é sem razão, de que o número de ministérios e a maneira como eles são trabalhados necessita de uma profunda reformulação. Mas acho que isso não pode ser feito para atender os acordos políticos, os arranjos partidários, para atender votações como aquela do dia 17 de maio, na aceitabilidade do processo de impeachment pela Câmara dos Deputados. O certo é que uma área estratégica para o país, criada por Tancredo Neves, quando fundava a nova República, e que teve no presidente Sarney, o presidente que implementou pela primeira vez o Ministério da Ciência e Tecnologia no nosso país, como ministro Renato Arce, um grande brasileiro, depois um outro colega e brasileiro também do maior quilate, Luiz Henrique da Silveira, como ministro da Ciência e Tecnologia. Agora, nós estamos vivendo um momento onde o Brasil tem que anunciar para o mundo que não tem mais o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu não sei como pode-se fazer algo, senador, presidente Paulo Paim, sem levar em conta o mundo mudado. Não existe a menor possibilidade de um país como o nosso, que tem 20% da biodiversidade do planeta, uma população de 200 milhões de habitantes, uma dimensão territorial, uma influência regional como a nossa, desprezar o setor da ciência, tecnologia e da inovação. Até o começo do governo do presidente Lula, a produção científica mundial, o Brasil não alcançava 1% dessa produção. Começaram a ocorrer uma série de ações a partir do governo do presidente Lula. E Eduardo Campos foi ministro do PSB, foi ministro da Ciência e Tecnologia, foi parceiro. E o resultado, senador Paim, foram dezenas de universidades criadas, fortalecimento da atividade
científica, com bolsas de estudos, e o Brasil passou a ter, senadora Regina, mais de 2,5% da produção científica mundial, e isso nós devemos à comunidade científica e à política pública estabelecida pelo presidente Lula. Mas tinha uma carência enorme. O Brasil tinha que fazer uma modificação na Constituição, ou seja, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, e fazer a estruturação do marco legal da ciência e tecnologia e da inovação. Porque o mundo mudou, é um outro mundo daquele que Tancredo Neves, naquela compreensão de Renato Ache, fundava e criava pela primeira vez o Ministério da Ciência e Tecnologia, me refiro ao começo dos anos 80. O certo é que, num dos trabalhos mais interessantes, uma verdadeira pedagogia de como deve se construir uma lei para que ela possa pegar, para que ela possa realmente atender o interesse nacional, o interesse público, foi feito. A Academia Brasileira de Ciência, a SBPC, todas as fundações estaduais, os centros de pesquisa, começaram, ou seja, toda a comunidade científica começou a se reunir, a debater, a discutir, a ver como alguns países estruturaram sua legislação, e num trabalho suprapartidário na Câmara e também suprapartidário aqui no Senado, nós aprovamos uma das leis mais modernas e mais interessantes no mundo, aqui no Senado Federal. Me refiro ao PLC, Projeto de Lei da Câmara, número 77. Ocorreram 8 vetos, por uma ação pouco pensada da equipe econômica que levaram a presidenta Dilma a fazer 8 vetos. Lamentavelmente, esses vetos não foram derrubados por conta da madrugada, quando apreciávamos matérias naquela última reunião do Congresso Nacional. Mas eu devo dizer que, passado esse período todo, o Brasil agora tem uma lei, tem um marco legal da ciência e tecnologia, mas não tem mais um ministério. Os vetos que foram feitos foram em cima de bolsa de estudo, em cima de uma autonomia para que se possa desenvolver pesquisa. Tudo isso num país que tem uma Amazônia, que tem 20% da biodiversidade do planeta. Então, nós estamos numa situação que tínhamos ministério, o orçamento escasso e não tínhamos o aparato legal. Temos a lei, agora não temos dinheiro e não temos mais o ministério. Mas a medida provisória está tramitando aqui. Por que não discutir, fechar outros 2 ministérios, mas ter o Ministério da Ciência e Tecnologia? É ele que, com apoio orçamentário, e não queremos tanto não, perto de 2% para ciência, tecnologia e inovação. Isso não é gasto, é investimento. Há 30 anos atrás, a Coreia do Sul era um dos países mais atrasados do mundo. Investiu em educação, em ciência, tecnologia e inovação. Estive lá o ano passado. E qualquer economia poderosa do mundo tem que suar a camisa para concorrer com a Coreia do Sul, por conta deles terem investido em educação, em ciência, tecnologia e inovação. A China não é diferente. Os Estados Unidos não é diferente. A Califórnia, que é um dos maiores PIBs do mundo, mesmo sendo apenas um estado dos Estados Unidos, viveu a transformação de um deserto num dos maiores centros de indústria moderna e competitiva, porque apostou no conhecimento. Implantou a Universidade de San Diego, a Universidade da Califórnia, a Universidade de São Francisco, criou uma lei na década de 70. E, a partir daí, eles começaram a virar uma referência para o mundo. E, hoje, a indústria de maior exigência do ponto de vista tecnológico, a indústria dos fármacos, está se mudando para a Califórnia
A qualidade de vida naquele estado é uma coisa fora dos padrões globais, porque houve investimento na ciência, tecnologia e na educação. E a fórmula deles é uma só: transformar conhecimento em negócios. Foi assim que eles transformaram um deserto numa das áreas mais desenvolvidas do ponto de vista econômico, na maior economia do mundo, que são os Estados Unidos. E nós, quando vamos fazer isso com a Amazônia? Que país tem as possibilidades que o Brasil tem? Ou os senhores acham, quem me acompanha na Rádio e TV Senado, que o Brasil, que é hoje a terceira força de produção de alimentos do mundo, faz isso jogando semente ao vento? Não, é por conta de uma Embrapa, é por conta de tecnologia que desenvolvemos que o Brasil é uma potência e que pode e vai passar a Europa. Mas, dando as costas para a ciência e tecnologia, nós não vamos fincar os dois pés no século XXI. Eu queria, senhor presidente, para concluir, dizer que eu fiz uma assembleia, uma audiência pública com a comunidade científica no Acre. Mais de 100 pesquisadores, das mais diferentes visões. Eles queriam duas coisas, basicamente. Primeiro, deixar claro o descontentamento, que é um equívoco, que é um erro, a extinção do Ministério da Ciência e Tecnologia. Está aqui o que eles fizeram. Carta aberta produzida pela comunidade científica acreana em desfavor da fusão entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério das Comunicações e a favor da alteração dos artigos vetados na Lei 13.243 de 2016. Senador Paulo Paim, quando se fala em comunicação, o pessoal pensa logo que, não, mas está juntando essa coisa moderna de internet, de telefonia, com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Não é nada disso. O Ministério das Comunicações no Brasil cuida mais de concessão de rádio e televisão do que qualquer coisa. Aliás, hoje eu provei para o ministro Gilberto Kassab que a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, no ano de 2014, teve 250 processos de concessão de rádios. E no ano de 2015, quase 180 processos de concessão de rádio. Para essa indústria que se criou no Brasil, políticos pegando rádio em nome de laranjas, para ganhar a eleição, para distorcer os fatos e transformar esse poder em moeda de troca com os que passam pelas urnas e ganham prefeituras, governos ou a presidência da República. Isso é uma vergonha. A carta feita, eles deixam bem claro o porquê da importância da volta de estabelecermos o Ministério da Ciência e Tecnologia. O desenvolvimento sustentável do país passa necessariamente pelo aumento dos investimentos em ciência e tecnologia, a exemplo dos resultados obtidos por Estados Unidos, China, Coreia do Sul e países da Europa. 2. O Brasil não pode continuar a conviver com um flagrante mapa da desigualdade científica regional em que a Amazônia, a despeito de possuir a maior biodiversidade e etnodiversidade, é bom que se diga, do planeta, pelas populações que temos, tem menos de 5% dos pesquisadores doutores do país. E aí faz uma série de pontos que vão constar nos anais do Senado e, no final, eles fazem aqui. Por isso, reivindicamos a imediata recriação e fortalecimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ao tempo em que defendemos a alteração dos artigos vetados na Lei 13.243 de 2016, recuperando o texto originalmente aprovado pelo Congresso. Por fim, dizem, a comunidade, o coletivo da comunidade científica do Acre, reivindicamos ainda o estabelecimento em lei pertinente de uma elevação gradual dos investimentos públicos federais em ciência, tecnologia e inovação para a meta de 2% até 2030, 2% do PIB. E pedem a mim que dê ciência
como fiz hoje ao ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicação, e faço aqui nesse momento constar nos anais do Senado esse documento. Ontem, senador Paulo Paim, nós tivemos a primeira doutora, a doutora Márcia Elizabeth, primeira pessoa a defender o doutorado no Acre. Uma conquista. No coletivo de Ciência e Tecnologia, da comunidade científica do Acre, de técnicos, estava lá o reitor Minoro, estava lá o diretor da Embrapa, estavam lá o doutor Mauro Ribeiro, que é o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa, a doutora Renata, que é secretária da Ciência e Tecnologia do Acre, e mais de 100 profissionais que dedicam a vida à ciência, à tecnologia e à inovação. E é nesse espírito de dar uma contribuição para o país que eu faço o apelo que o Senado Federal possa revisar, possa rever essa medida provisória, fazer os ajustes necessários para que a comunidade científica, para que o Brasil não perca a competitividade, deixando de ter, dentro da estrutura do Estado brasileiro, adequadamente posta um setor que é estratégico para a vida nacional. E a última questão é dizer que eu tomei uma iniciativa, senador Paulo Paim, que preside a sessão. Eu apresentei um projeto de lei do Senado, e hoje foi acolhido pelo próprio ministro Kassab, pelo líder do governo interino, o senador Aloysio Nunes, todo o coletivo da Comissão de Ciência e Tecnologia. Apresentei o projeto de lei do Senado 226 de 2016, onde eu recoloco os 8 pontos que foram vetados no projeto original da Lei da Ciência, Tecnologia e da Inovação. Acho que nós vamos aprovar rapidamente essa matéria aqui, por unanimidade, confio, porque eu estou apenas repondo aquilo que nós já votamos, onde eu fui relator, aqui no Senado, em 2 comissões, e o senador Cristóvão em outra, e acredito que com uma boa negociação nós vamos ter essa matéria também votada por unanimidade na Câmara dos Deputados. Assumo esse compromisso com a comunidade científica brasileira, agradeço a luta e acho que todos nós temos que ser convocados a lutar para que tenhamos o Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil como algo estratégico para o Brasil se consolidar como uma grande nação do século XXI. E que o Ministério das Comunicações possa ser fundido numa área que tenha afinidade. Era esse o pronunciamento, senhor presidente. Mais uma vez eu peço para constar nos anais esse documento que me foi passado às mãos pela comunidade científica do meu estado, o estado do Acre. Muito obrigado, senhor presidente.